Meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja sobre sua vida, amém? Você que pode, se coloque sobre os seus pés. Nós vamos começar o nosso culto ao Senhor essa noite. Você que pode, abra sua Bíblia em Colossenses 1. Colossenses 1, do verso 15 ao verso 22. Assim diz a palavra do Senhor: o Filho é a imagem do Deus invisível e é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês que estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de toda acusação. Amém? Aleluia, essa é a palavra do nosso Deus. E hoje nós, por causa desse Cristo que foi morto e que ressuscitou, que reconciliou consigo mesmo todas as coisas, é por isso que nós hoje podemos estar aqui essa noite para louvar a esse Deus, para cantarmos canções de gratidão ao nosso Deus, de louvor e adoração a Ele. Pela obra da cruz do Calvário, nós podemos hoje louvar ao Senhor em liberdade, em comunhão. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estar aqui, Deus, essa noite, para cantar canções que te exaltam e te glorificam. Deus, para sermos alimentados pela sua palavra, Senhor, é um privilégio para nós. Deus, e que o Senhor receba, Deus, as nossas adorações, as nossas canções, Senhor, essa noite, como forma de gratidão ao Senhor. E que, Deus, nosso coração possa estar dobrado diante do Senhor essa noite, para que possamos oferecer ao Senhor uma adoração que seja digna de um Deus como o Senhor. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia.
hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. E é por esse Cristo que nós cantamos essa noite. Por esse amor que um dia nos amou. Aleluia, e nos fez livres. Aleluia. constrangeu e me salvou, me libertou, me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor
para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Cante isso. Ao que se assenta no trono, ao que se assenta no trono e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Aleluia. Ele é o nosso maior amor. Aleluia. O único digno de ser adorado e louvado. Aleluia. O dono da nossa afeição, da nossa devoção. O único Senhor da nossa vida. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. O Senhor é santo, Deus, e não há outro como o Senhor. O Senhor é digno de ser louvado. Aleluia. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus, adorado, exaltado. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se
dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado, és adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe.
longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão, ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Veja os tronos
digno da nossa adoração. Ele é digno da nossa afeição. Aleluia. Aleluia. Os nossos corações estão dobrados a Ele essa noite. Aleluia. Aleluia. Do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a
existir para ir só aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a Aleluia. Abraham Kuyper, ele tem uma frase em uma de suas obras que diz que não há 1 centímetro quadrado em domínio de toda a existência humana sobre qual Cristo é o Senhor sobre tudo. Não exclame, meu. Isso que nós cantamos aqui faz coro com essa frase, no qual Cristo, a Ele pertence todas as coisas. Em Cristo tudo está ligado, sobre Ele tudo faz sentido. Nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, mediante a sua graça que nos deu o conhecimento, o entendimento da sua obra vicária, do seu sacrifício. Ele está redimindo todas as coisas nele. Ele está nos redimindo, Ele nos redimiu, Ele nos deu novamente a possibilidade de termos plena comunhão com o Pai, mas Ele está redimindo também os nossos relacionamentos, Ele está redimindo a forma que nós relacionamos com a criação. Cristo, a Ele pertence todas as coisas, e é esse nome no qual nos foi incumbido de anunciar, de pregar, de expor, esse sobre qual domina sobre todas as coisas. E nesse sentido eu gostaria que os irmãos, que nós todos pudéssemos orar essa noite. Aquele que pertence a todas as coisas, aquele que é a resposta, é a redenção completa em todas as esferas da sociedade, em todo o domínio da existência humana. Ele, só nele tudo pode ser redimido, só nele há redenção. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos uma vez mais, nós te damos graças e confessamos aqui como igreja, Tu és Senhor sobre todas as coisas, a Ti pertence todas as coisas. O Senhor é Rei, e certamente todo joelho se dobrará, toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, pois certamente Tu és o Cordeiro Santo, separado desde a fundação do mundo. Em Ti a proposta de redenção, em Ti tudo se converge, em Ti tudo faz sentido, em Ti os relacionamentos são restabelecidos, em Ti a comunhão é restabelecida. No Senhor, por Ti, para Ti, sempre por Ti, Pai. E nós Te louvamos aqui. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o Rei sobre as nossas vidas. A Ti pertencemos também, a Ti pertence a nossa existência, Pai. E nós queremos, Senhor, Te pedir, fortaleça-nos como igreja, fortaleça-nos para colocar em prática isso que nós cantamos e confessamos. Fortaleça-nos para anunciar para todos os povos, línguas, tribos e nações que só há um Deus, um Senhor sobre todos, só há um digno de ser adorado. Encha os nossos corações com fervor e alegria, encha os nossos corações com alegria de sermos portadores de uma mensagem santa, incorruptível, imutável, que é a esperança para toda a criação, para todo o universo. Enche os nossos corações com a expectativa de anunciarmos as boas novas da salvação, o Evangelho que é poder para a salvação de todo aquele que crê.
encha os nossos corações, lembrando-nos todos os dias que nós somos luzeiros em meio a um mundo caído e corrompido. Nós somos luzeiros e devemos brilhar sobre todos os lugares. E nesse mesmo espírito nós oramos, Senhor, continue enchendo os nossos missionários que estão no campo, nos lugares onde nós não podemos estar fisicamente neste momento, mas estamos em oração nesse exato momento. Enche a vida do José, da Débora, da Moira lá na Venezuela. Enche-os, capacite-os cada vez mais. Renove as suas forças. Renove, Senhor, a intencionalidade da pregação a cada dia. Dê, Senhor, toda a provisão necessária para a vida deles. De igual forma a Dani, que está aqui conosco hoje, Senhor. Pai, cuida da vida dela, continue direcionando ali em toda a labuta ali em Cachoeirinha, em todo trabalho, em toda intencionalidade, em toda pregação do Evangelho, em todo momento que ela está ministrando sobre aquele local que é tão idólatra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua obra permaneça avançando naquele lugar. Oramos pela Thaís Cristina em Curitiba, pela mobilização que ela tem feito com tanta excelência naquele lugar, pelo Eliakim, Senhor, que esteve nesses últimos meses no sertão nordestino, Senhor. Continue usando e cuidando da sua vida, Pai. E em nome de Jesus, que os nossos corações permaneçam, Senhor, sempre atentos para essa boa obra na qual o Senhor nos chamou. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, meus irmãos. Podem se assentar. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. É uma alegria estarmos aqui novamente no nosso culto de missões, que acontece todo último domingo do mês. Nós nos alegramos muito por poder, de forma bem intencional, conduzir esse culto e o entendimento de cada um de nós aqui, a nossa mente, né, a nossa visão para também outros povos, para outras pessoas, para a parte externa, para a comunidade. Nós nos alegramos por isso. Eu gostaria de ler 3 versículos aqui em Lucas, no capítulo 8, para podermos ter a oportunidade aqui de trazermos as nossas ofertas à frente. No capítulo 8, verso 1, 2 e 3 de Lucas, diz assim: pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Eu tenho meditado muito nesses 3 versículos nas últimas semanas. E de fato, é impressionante ver como Deus nos permite ser participantes da sua obra. Isso é algo que mexe muito com o meu coração. Porque quando nós refletimos a respeito de quem é Jesus, quando nós pensamos em um contexto aqui muito próximo desse texto especificamente que nós lemos, nós pensamos e podemos pensar, né, no Cristo que num ato quase que, não vou dizer de zombaria, porque não era zombaria, mas no sentido de facilidade, de mostrar quão pequeno é para ele diante de alguns que pediam impostos ali. Ele vira para os seus discípulos e pede para pescar um peixe e tira ali uma moeda da boca do peixe para poder pagar aqueles impostos. A gente vê esse mesmo Cristo após um sermão tão longo, ensinamentos tão longos, após 3 dias em um monte ensinando e uma multidão ali o acompanhando, e eles têm fome. E a gente vê esse Cristo pedindo para juntar as poucas coisas que havia ali, as poucas comidas que havia ali, juntaram 5 pães e 2 peixinhos, e ele multiplica esses pães, esses peixes, serve uma multidão, e ainda sobram 12 cestos cheios, muito mais do que recolheu no início. Esse
Cristo, no qual é dono do ouro e da prata. Esse Cristo, no qual tem domínio, como falamos aqui a respeito da frase de Abraham Kuyper, que tem domínio sobre todas as coisas, que tudo a Ele pertence. Ele nos permite. Ele permite mulheres simples. Em uma época até que as mulheres tinham muito mais dificuldades do que hoje de estar ao meio, de estar ali participantes. Ele permite essas mulheres serem contribuintes e sustentadoras do seu ministério e dos discípulos. Meus irmãos, isso é graça. Isso é muita graça. Essa mesma graça que Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 12, ele fala que ele dou graças a Deus que me fez digno de participar da sua obra. Quanta graça é podermos participar da obra de Deus. Ele nos fez igreja, ele poderia, em uma epifania geral, dar um entendimento para todos os povos da sua mensagem. Ele nos fez participantes. Ele escolheu a igreja para ser boca, para ser proclamadora. E Ele nos escolheu para ser também contribuintes nessa obra, para sermos contribuintes, para mantermos os nossos missionários, para mantermos as nossas igrejas, para mantermos essa obra que se propaga em nossa comunidade. E nós não podemos falar desse momento de ofertas, de dízimos, de outra forma. Nós entendemos que é com alegria que nós fazemos isso. Nós entendemos que é por pura graça que nós fazemos isso. Nós entendemos que é porque primeiro Ele colocou semente em nossas mãos, que primeiro Ele nos alcançou e agora Ele nos dignificou e nos fez participantes da sua obra. Então, nesse momento, quem for trazer à frente as ofertas, os dízimos, não faça de forma diferente. Faça com alegria no coração. Faça com o coração cheio, sabendo que Ele tem nos permitido, aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que domina sobre todas as esferas da criação. Ele nos permite participar do seu sustento, do sustento da sua obra. Glória a Deus por isso. Então, quem for trazer à frente, quem precisar pode levantar a mão. O nosso diaconato vai entregar o envelope aí para você, quem for trazer à frente ao gasofilaço. Ou temos outros meios também, à frente de vocês, na cadeira tem um QR Code que pode facilitar também essas formas de contribuição. Ou lá atrás, no nosso balcão também temos outras formas, ou quem possa auxiliar também. Então sinta vontade para fazer da forma que for melhor para você. Vamos orar? Vamos agradecer? Senhor, nós te louvamos uma vez mais, porque o Senhor nos permite participar da sua obra. Nós oramos, Pai, para que o Senhor continue cuidando de cada família aqui, de cada pessoa, de cada um aqui, Senhor. Dando, Senhor, a habilidade de administrar bem suas finanças, dando a habilidade de cuidar bem com a boa mordomia daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Não nos deixe ser imprudentes e não nos deixe viver centrados em nós mesmos, vivendo a vida só para nós, como esse mundo propõe. Mas, de outra forma, nos ensine como esse texto bíblico nos ensina aqui a sermos generosos, a participarmos dessa obra com total alegria e voluntariedade, Senhor. Que o nosso coração possa estar cheio de gratidão por podermos participar de um lugar onde o Senhor não teria necessidade alguma, mas que o Senhor nos permite sermos sustentadores dessa obra. Somos gratos por isso e pedimos que o Senhor abençoe cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem trazer à frente, meus irmãos.